Olá! O programa Extra Classe de hoje debate os desafios do transporte público nas grandes cidades. O programa traz ainda a agenda da semana, com a programação do Cineclube Joaquim Pedro de Andrade, que exibe o filme Entre os Muros da Escola. O Extra Classe está começando agora. Engarrafamentos constantes com filas intermináveis de carros e nos pontos de ônibus a espera pelo transporte coletivo que demora a passar. Essa é uma realidade muito conhecida de quem vive nos grandes centros urbanos brasileiros. O trânsito tem se tornado um dos principais problemas das regiões metropolitanas. A saída para evitar que o caos tome conta das cidades passa pelo investimento em alternativas de mobilidade urbana e no transporte público de massa, como os metrôs. Esse assunto você confere na entrevista de hoje. E para falar um pouco mais sobre os desafios do transporte público nas grandes cidades, nosso convidado é o arquiteto e urbanista Renato Melo. Olá, Renato, tudo bem? Tudo bem. Renato, a mobilidade urbana se tornou um dos grandes desafios das cidades brasileiras. A pergunta que eu faço é a seguinte: por que chegamos a esse ponto? Quais foram os fatores que contribuíram para esse quadro de crise da mobilidade urbana? Bom, Denilson, sem dúvida nenhuma, chegamos nesse ponto pela falta de planejamento e pelo crescimento desordenado das cidades. E também por um privilégio do transporte particular em vez do transporte público. Certo. Tenho um dado aqui, Renato, que aponta o seguinte, que o transporte público é responsável por 60% a 80% das viagens nas cidades brasileiras. Gostaria que você fizesse um breve panorama da mobilidade urbana em nosso país. Quais são os principais problemas enfrentados por quem usa o transporte público no Brasil? Bom, sem dúvida nenhuma, os principais problemas são a falta de pontualidade e a lentidão. Mesmo que a maioria da população se mova com o transporte público, ele não apresenta uma qualidade ainda superior ao transporte particular. E o transporte público atualmente, ele é muito enfatizado no transporte rodoviário. E exemplo disso são os ônibus. E esses ônibus estão disputando espaço com os veículos particulares e vice-versa, principalmente os particulares disputando espaço com o ônibus. Então eu acho que temos que encontrar uma alternativa para o transporte público e eu acho que essa alternativa passa pelo transporte sobre trilhos. Certo. Renato, você conhece alguma experiência de mobilidade urbana no nosso país que tenha dado certo, que esteja dando certo? Bom, depois de conhecer muitas das capitais metropolitanas em outros países, eu vejo que as capitais do Brasil, São Paulo, Rio e Belo Horizonte, ainda estão muito despreparadas no transporte público. Curitiba foi, há algum tempo atrás, um exemplo muito bom de inovação no transporte público e de todo o esforço nesse sentido de melhorar a mobilidade urbana. Foi um modelo exportado, muitos países da América Latina adotaram esse modelo, estudaram o modelo Curitiba, mas ele também já é um modelo que chegou na saturação, porque o modelo ele é implantado, a cidade cresce simultaneamente com o uso desse modelo e já existe em Curitiba uma necessidade de um transporte alternativo ao sistema de módulos de ônibus, de corredores. Ultimamente, Belo Horizonte tem feito um esforço nesse sentido, que são os corredores de ônibus. Mas eu acho que isso não é a solução, acho que isso é uma solução paliativa para o problema grave que enfrentamos cada dia, que é o transporte público. Agora, Renato, como que as outras grandes cidades do mundo têm enfrentado o problema da mobilidade urbana? Londres, Nova York, Paris, Madrid, Amsterdã, Berlim, são todas cidades que têm um uso já secular do metrô. O metrô de Londres começou no século XVII. Então, é uma estrutura de transporte que é muito utilizada e ela nunca parou de crescer. Em Belo Horizonte, já tem alguns anos que não é feito um único metro de expansão das linhas de metrô atuais. E tem muitos outros exemplos, por exemplo, Barcelona. Antes das Olimpíadas de 92, ela tinha um transporte público muito limitado. E ela aproveitou essa infraestrutura das Olimpíadas como uma alavanca do transporte público e de uma série de outras coisas relacionadas à qualidade de vida e à imagem da cidade. Renato, aproveitando que você falou do metrô,
nós vamos assistir a uma reportagem feita pela equipe do Extraclasse sobre o metrô aqui em Belo Horizonte. Muito bem. O metrô é a opção de transporte de quem quer rapidez e praticidade. A maior vantagem do metrô é a pontualidade, os horários que o metrô tem, que cumpre o horário de chegada, de partida, né, do metrô. E nisso eu posso cumprir, né, ter os horários das atividades que eu faço, sempre cumprir os horários por causa dessa pontualidade. Posso contar com o horário do metrô. A vantagem é a rapidez, né? Em Belo Horizonte, cerca de 160 mil pessoas utilizam os trens urbanos diariamente. Linhas integradas com ônibus e redução do intervalo entre os trens melhoraram o serviço aos usuários. Mas o metrô em BH ainda deixa muito a desejar. Precisamos fazer uma opção pelo transporte urbano, pelo transporte coletivo, e ele precisa ter qualidade para que as pessoas tenham condições de deixar em casa os seus veículos, para que as pessoas possam se locomover com mais velocidade, com mais segurança e com mais conforto. Isso é um direito do cidadão, isso é um direito da população e isso afeta diretamente ao trabalhador, ao professor. De imediato seria o desafogamento do centro da cidade, só se implementar a linha 2 e a linha 3. Muitos dos ônibus que hoje vêm ao centro da cidade não viriam. E muitos usuários que usam hoje o veículo individual também deixariam os veículos em casa e poderiam pegar o metrô, que sabe que é uma condução rápida, segura, confiável e pontual. As obras para a implantação do sistema de transporte na capital começaram na década de 80. Mas das 3 linhas previstas, apenas uma está funcionando, a Eldorado Vilarinho. A linha 2, Barreiro Santa Teresa, e 3, Savassi Pampulha, nunca entraram em operação. Na verdade, agora nós estamos aguardando a divulgação do PAC 2, em que Belo Horizonte deverá ser contemplado, e dependendo do montante de recurso, pode até ser possível fazer a linha 2 na parte de superfície dela, ou seja, de Barreiro até o Calafate, ou até mesmo Barreiro ao centro. Isso seria possível de fazer até a Copa do Mundo. Na realidade, o metrô não chegou na cidade por 3 motivos. Primeiro, por causa da ingerência financeira dos donos de empresa na vida pública. Segundo, a falta de vontade política, tanto na esfera municipal como estadual e federal. E terceiro, a falta de organização popular. É isso que a gente apela a todos os usuários do transporte coletivo. Vamos lutar por um transporte mais digno, um transporte não poluente, um transporte mais humano. E nós conclamamos, então, toda a população a seguir fileira nessa luta, juntamente com o Comitê Prometrô Barreiro Calafate, juntamente com o movimento Prometrô da cidade. Tanta demora tem influência direta no trânsito. A população sofre com lentidão e engarrafamentos devido à falta de um transporte coletivo eficiente e aumento acelerado da frota. O problema é político, é falta de vontade política de implementar um projeto legal, um projeto bom para a cidade que acabaria com esses problemas todos que nós estamos tendo aí. Com a implantação das linhas 2 e 3, o número médio de passageiros poderá passar de 1 milhão de usuários. Para tentar garantir a conclusão das obras de extensão, foi criado o Movimento Pró-Metrô, formado por sindicatos, movimentos estudantis, comunidade e políticos. Eles se reúnem regularmente para debater soluções para a ampliação da rede na capital e região metropolitana. Nós entendemos que a luta pela melhoria de qualidade de vida passa exatamente pelo transporte urbano. E o Simpro tem uma opção explícita de se juntar e de apoiar e tem procurado em todas as instâncias, em todas as mobilizações, de alguma maneira participar e contribuir efetivamente para que esse movimento avance e para que o metrô aconteça definitivamente na cidade de Belo Horizonte. A licitação das novas linhas só deve acontecer a partir da liberação de recursos federais. A previsão otimista de especialistas é que o metrô só funcione, pelo menos parcialmente, a partir de 2013, graças aos investimentos para a Copa do Mundo em 2014. Renato, resolver o problema da mobilidade urbana passa por onde? De fato, expandir as linhas do metrô é a melhor solução? Eu acho que, sem dúvida, expandir as linhas do metrô é uma ótima solução. Mas eu sou partidário da não criação de linhas completas de metrô. Eu sou a favor de trechos de linhas
em pontos mais densos da cidade, pontos de maior densidade populacional, ou seja, maior demanda.